para atender os passageiros que precisam do transporte. E na última reportagem da série Os Dons de Helder, vamos conhecer os grupos de estudo que analisam a vida e os documentos escritos pelo religioso que enfrentou um dos períodos mais difíceis da ditadura militar. O NE1 volta em instantes, agora 12h45. Dom Helder Câmara foi arcebispo de Olinda e Recife durante um período difícil de restrições políticas e sociais por causa da ditadura militar. Conhecido como Dom da Paz, ele decidiu não ter alguns privilégios do cargo e viver de maneira humilde, ajudando qualquer pessoa que precisasse. Hoje, na última reportagem da série Os Dons de Helder, vamos conhecer como o religioso influenciou nos estudos sobre direitos humanos e a importância dele para os cristãos. Ele deixou o Palácio dos Manguinhos, endereço oficial do arcebispo, para morar na antiga sacristia da pequena Igreja das Fronteiras. Trocou a cama confortável por esta pequena, sem cabeceira. A sala de despachos, que chamava de Sala do Trono, por esta bem menor. Dom Helder Câmara não tinha nenhum apego aos privilégios do cargo. Escolheu viver de forma humilde e se dedicar aos pobres. Eu sei que morrem milhões de fome cada um. Eu não tenho direito de dizer, mas isso não é problema meu, é problema do governo, é problema dos militares, é problema nosso. Ninguém pode lavar as mãos dizendo que não tem nada a ver com isso. Ele se vestia de uma forma simples, ele falava de uma forma simples e ele falava com as pessoas simples. Dom Helder Câmara foi um dos mais importantes líderes da Igreja Católica no Brasil e no mundo. Demonstrou uma extraordinária capacidade de articulação durante o Concílio Vaticano II, entre 1962 e 1965. O então pouco conhecido bispo auxiliar do Rio de Janeiro se transformou num dos personagens mais influentes da Assembleia, que reuniu bispos do mundo inteiro e ajudou a dar um novo rumo à Igreja, em direção aos mais pobres. O acordo ficou conhecido como Pacto das Catacumbas. Os pontos do pacto é uma igreja pobre e serva, uma igreja que se coloca a serviço. Dom Helder foi imbuído do espírito desse documento. Por isso, aquela cruzinha que ele usava tem a ver com isso aí, a batina que ele usava, a casa simples que ele morou, né? Tudo isso era um estilo de testemunho de vida que os bispos que assinaram esse pacto tentaram difundir pelo mundo todo. Dom Helder se reuniu com vários bispos que pensavam como ele, foram àquele local muito significativo, uma catacumba, e lá então eles celebraram e assinaram esse pacto, comprometendo-se a viver a pobreza no seu ministério. E voltando de Roma, todos eles procuraram se despojar o mais possível daquilo que representa ostentação, né, para a igreja, para viver pobremente, dignamente, despojadamente. E Dom Helder viveu isso na prática aqui em Recife, uma região pobre com tantos desafios. Então ele soube de fato ser um bom pastor. Dom Fernando Saburido, arcebispo emérito de Olinda e Recife, usa uma cruz de madeira semelhante à de Dom Helder, como sinal de admiração ao religioso. Qual é o simbolismo dessa cruz? É o simbolismo do pastor, né, que procura de fato viver a experiência de Jesus, dar a vida pelas ovelhas, procurar oferecer tudo de si para que de fato as ovelhas passem bem, sejam acolhidas, sejam orientadas, respeitadas, aquilo que Dom Helder procurou fazer muito, né, ao longo de sua vida. Dom Helder também esteve à frente da criação da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E qual a importância de ter uma entidade como a CNBB que ele pensou? Congregar os bispos que estavam cada um na sua diocese, fazendo um trabalho muito isolado, e assim, havendo a conferência, podia haver uma partilha dos trabalhos, das dificuldades, dos desafios da missão, e a CNBB foi uma grande contribuição para isso. Realmente, até hoje,
a CNBB tem um papel fundamental na história da missão, da evangelização da Igreja do Brasil. Por sua dedicação aos pobres, Dom Helder foi reverenciado pelo Papa João Paulo II. Em visita ao Recife, em 1980, ele abraçou e se dirigiu de forma carinhosa ao então arcebispo emérito de Olinda e Recife, diante de uma multidão que acompanhava uma missa campal. Arcebispo Dom Helder Câmara, meu irmão dos pobres, meu irmão. Nascer, depois de ser batizado, depois de ser crismado, depois de receber o sacerdócio, a plenitude do sacerdócio, eu já recebi infinitamente mais do que eu podia imaginar. Agora, título, se você faz questão de um título, você quer um título mais bonito do que irmão dos pobres e meu irmão? Pequeno no tamanho, Dom Helder Câmara se tornou um gigante na defesa dos direitos humanos. Foi a principal voz a denunciar a tortura e a situação dos presos políticos no Brasil. Censurado pelo regime militar, correu o mundo fazendo palestras, conferências, dando entrevistas. As denúncias reverberavam lá fora, enquanto o nome dele era banido dos órgãos de comunicação dentro do país. Ele passou a ser mais conhecido lá fora pelas denúncias que ele fazia dos crimes que aconteciam no Brasil do que pelos próprios brasileiros, né? Em função da perseguição que ele sofria do Estado ditatorial. Ele foi completamente silenciado aqui no país. Silenciado pela ditadura, a imprensa, havia uma intervenção, existiam interventores nos meios de comunicação e, além disso, ele era considerado persona não grata, né? No Brasil. Tanto que houve toda uma campanha contra ele em relação às indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Brasileiro com o maior número de indicações para o prêmio, 4 vezes, Dom Helder nunca ganhou por interferência do regime militar. Infelizmente, nesse capítulo, Itamaraty praticou uma violação terrível, porque praticou o que nós chamamos hoje de fake news, levando para Oslo, para o Comitê Nobel, uma série de informações falsas ou informações que eram distorcidas. A universidade tenta fazer justiça à história do líder religioso. Junto com a Unesco, criou a Cátedra Dom Helder Câmara de Direitos Humanos, um centro de referência para pesquisas e estudos sobre o dom da paz. Isso. Então, Dom Helder, já temos várias gerações que não conheceram Dom Helder pessoalmente. Então, o nosso acesso a Dom Helder agora é pelo testemunho de quem conheceu, que também já vai desaparecendo aos poucos, mas ele deixou um registro escrito enorme, da poesia aos sermões, às cartas, não é? Então, ele tem uma obra escrita muito grande. Então, no traço dessa obra escrita, a gente precisa redescobrir a grande personalidade que ele foi, as grandes causas que ele defendeu e, finalmente, eu diria, o caminho de santidade que ele percorreu. 25 anos depois da morte de Dom Helder, as lições dele seguem vivas. Dom Helder é um pensamento extremamente atual, porque ele busca, a partir da sua espiritualidade, mas também como intelectual, enfrentar o problema da fome, o problema da segurança pública, o problema da intolerância. Pouco antes de morrer, já com a saúde bem debilitada, Dom Helder fez um pedido. Eu tinha quase que o sentimento de que era a última vez que estava encontrando. E ele me disse, não deixe cair a profecia. A profecia de Dom Helder é uma profecia de que a fé só se vive na justiça e na solidariedade. E principalmente para transformar o mundo. Dom Helder não foi um padre, nem um bispo para dentro da igreja. Ele era um padre e um bispo para o mundo, para quem era católico, para quem era evangélico, para quem não era de religião nenhuma. Ele era um irmão de toda a humanidade. Essa é a profecia dele. No G1 Pernambuco você pode rever todas as reportagens da série Os Dons de Helder
e conhecer outros detalhes da história do Dom da Paz. Você pode acessar a reportagem do G1 apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Amanhã